hoje à noite ao vivo aqui no nosso programa Além da Notícia. Boa noite a você, bem-vindo. Obrigado a tanta gente que está mandando aqui uma infinidade de participações. Nós não conseguiremos responder aqui, mas o doutor Eloadi falou para mim o seguinte: se a gente não conseguir atender aqui, eu vou levar para casa e vou responder a todo mundo. Então, você vai receber a sua resposta em casa também. Doutor Eloadi, um outro ponto aqui. Estão predominando as questões relativas ao uso de anticoncepcionais. Sim. Todavia, eu quero abordar também aqui outras neste último bloco. Olha só, pesquisa da Universidade de Portland, nos Estados Unidos, no Oregon, diz assim: cigarro eletrônico pode ser de 5 a 15 vezes mais cancerígeno que o cigarro normal. A longo prazo, a inalação de 14 miligramas desta substância nociva por dia pode aumentar de 5 a 15 vezes o risco de câncer, destaca o estudo, e, em menos de 10 anos, as vendas na Europa atingiram 650 milhões de dólares e 1,7 bilhão nos Estados Unidos. O sucesso do cigarro eletrônico tem sido tão grande que alguns especialistas ousam predizer que o cigarro convencional estaria com os dias contados. É aqui também Olha, um absurdo o isso. Satanás, ele é muito inteligente. Você vê que o fumante, hoje existe no mundo todo e no Brasil, não é diferente, uma série de leis que o obrigam a mudar até os seus conceitos com relação a algumas atitudes que nós, cidadãos, temos o direito de tomar. Cada um, o nosso livre-arbítrio é respeitado por Deus e deve ser respeitado por todo mundo, menos com o fumante. Existem leis hoje que obrigam o fumante, ele é escrachado, ele é isolado do ambiente. Então, a indústria de tabaco, que é uma indústria extremamente lucrativa, está no topo da indústria de armas, de drogas, de tráfico, enfim, são indústrias que faturam muito. Então, elas procuram alternativas para não cair o seu faturamento. Você veja que o cigarro eletrônico, ele simplesmente dá a falsa impressão de que você não está usando nenhuma droga, não está colocando para dentro de si nenhuma substância nociva. Nenhuma nociva. Você não acendeu o cigarro, né? O cigarro eletrônico você não acende, mas você põe uma químicazinha lá. Isso está sendo disseminado e a população do mundo, e do Brasil não é diferente, está sendo enganada, porque ali também tem substâncias tóxicas. Outra coisa que você falou, que eu acho importante, o narguilé. Posso falar do narguilé? Fale. Antes do senhor entrar, olha só, narguilé traz malefícios mais severos do que o cigarro. Em pouco mais de 1 hora, o consumo provoca a exposição a componentes tóxicos presentes em 100 cigarros. Eu já vi, doutor Eloadi, rodinha de amigos, de familiares, de pessoas, aquele negócio passando de boca em boca, aquela fumacinha cheirosa subindo, aquele trem no meio que está ali rodando, parecendo uma coisa divertida, moderna, legal, bacana, mas aquilo ali está matando mais rápido que o cigarro. Muito mais rápido, muito mais rápido. E interessante é o seguinte, que além de você poder ter a grande chance de pegar um câncer ou uma trombose venosa profunda, você ainda pega herpes. Que é uma baboseira que bota de boca em boca. Não, dizem que é uma nojeira. Inclusive, a notícia fala dessa nojeira toda, de passar de boca em boca. É um compartilhamento de droga. É um compartilhamento de droga. Tudo que é droga. Pois é. Então, e o narguilé, eu não sei se vocês já viram, eu já tive a oportunidade de ver de perto, quando a pessoa aspira, ele não tem filtro. Então, a fumaça ela é densa. Por isso que é 100 vezes mais agressivo do que o cigarro. Então, o que tudo isso, anticoncepcional, narguilé, outro tipo de droga, cigarro eletrônico, o que isso causa no vaso sanguíneo, no seu organismo que é feito por Deus? Causa um processo inflamatório. Então, o processo inflamatório dos vasos sanguíneos é que predispõe a desencadear a chamada cascata da coagulação. Ou seja, o seu sistema de reparo, que é competente para fazer o reparo quando o vaso rompe, ele é enganado pelo inimigo com essas substâncias químicas. E você começa a ter lesões, microlesões, que podem ser assintomáticas, ou lesões mais graves, que podem formar um trombo, coágulo, dentro da sua perna, por conta desse compartilhamento ceboso
né, eu acho isso, pessoalmente achei aquele muito ceboso, aquele troca-troca. Não foi só o senhor, não. A Organização Mundial da Saúde fala que é de fato uma coisa anti-higiênica. Olha, e no Brasil, 300 mil pessoas já estão usando esse tal do narguilé, aí segundo o IBGE. E tanto que é tão mal essa prática que a própria Organização Mundial da Saúde já dedicou este ano ao combate do narguilé. Pois é. Este ano. Olha, a luta é contínua, né? Vamos passar aqui. Próximas perguntas, doutor Eloadi, são tantas. Nós vamos agora fazer um bate-bola, rapidinho. Vou prometer a vocês todos, quero agradecer essa participação, prometo a todos que vou responder a cada um e, como eu digo sempre, se eu não souber, vou pesquisar e lhe respondo. Mas não vai embora não, espera aí, temos um tempinho ainda. Vamos lá. Doutor Eloadi, estou com arritmia desenvolvida por uma doença na válvula quitênio. Quais as chances de eu ter uma trombose? Cláudia. Cláudia, nome da minha esposa, se você tem uma arritmia, é óbvio que você deve ser acompanhada pelo seu cardiologista, que ele vai prescrever, vai passar para você substâncias que vão diminuir a probabilidade de você ter arritmia. O que é arritmia? É uma falta de compasso entre os compartimentos do coração, a parte de baixo e de cima do coração. A arritmia é um descompasso. Isso pode realmente acarretar a formação de coágulos. Por isso que o seu cardiologista deve lhe acompanhar de perto, minha jovem. Doutora Eloadi, cãibra na perna é sinal de trombose? Pergunta de LR. Não. A cãibra é uma contração da musculatura da panturrilha. Ela ocorre por posicionamento, por pancadas que não sejam tão graves, por falta de potássio na alimentação pobre em potássio, frio pode dar cãibra, enfim, ele não disse a idade, né? Não. Mas não tem nenhuma correlação de TVP com a cãibra, porque a cãibra, se você fizer massagem, passa. A trombose não passa, não. Olha, Lidiane diz que tem 28 anos, mora em São Paulo, capital. Ela usei por muito tempo anticoncepcional. Estou assistindo ao programa falando sobre trombose. Tive esse diagnóstico primário, porém, logo depois de vários exames, fui diagnosticada com linfedema e já tenho 7 anos, porém, que não consigo um tratamento que controle o edema, já que não tem cura. Gostaria muito de seu auxílio. Lidiane, né? Lidiane, realmente você deu o diagnóstico. O linfedema é uma dificuldade do sistema linfático de drenar o líquido da sua perna. Então, isso realmente não tem cura. O que você pode fazer é um acompanhamento com o seu médico. O uso de meias elásticas pode ajudar. O uso de diuréticos pode diminuir o edema. Alimentação balanceada, repouso com as pernas elevadas. Enfim, você deve ser acompanhada pelo seu médico, porque realmente é um problema que não tem cura. Você tem que conviver com esse tipo de problema, é uma cruz que você vai levar, mas que Deus vai colocar na tua vida o médico que vai te acompanhar e vai aliviar o teu sofrimento. Vamos lá. Doutor Eloadi, a Jane agora, ela diz assim, gostaria de saber o que acontece com uma pessoa que fuma e toma hormônio. A primeira parte eu respondo, fuma, pare. A segunda o senhor responde. Depende do porquê você toma o hormônio. Você tem uma outra doença que lhe incomoda tanto que o hormônio se torna necessário, aí é um caso a ser avaliado pelo seu ginecologista. Se você toma o hormônio anticoncepcional apenas porque não quer engravidar, que não quer a concepção, eu acredito que você deve procurar, se você é uma pessoa católica, eu acredito, Deus ajude que seja, que dentro da Igreja Católica existem os métodos naturais de controle da gestação, de controle da gravidade, bem menos agressivo do que o anticoncepcional. Mas cada caso é um caso que deve ser avaliado. Doutor Eloadi, olha só, tive uma TVP há 4 anos atrás e queria saber se posso ter de novo e se nunca mais posso tomar nenhum tipo de hormônio. E também se tenho que estar sempre fazendo algum tipo de exame, pelo menos todos os anos, porque meu médico me pediu, não pediu e me liberou para ter vida normal. Olha só, é muito difícil para o médico, para os médicos que não têm uma formação cristã, é muito difícil e também para um público de mulheres que não tem essa identidade
de concepção, dessa vontade de conceber, no meio da modernidade que a gente vive, de limitação de filhos. Você estava dizendo ontem no programa, o Brasil é 1,8, é menos de 2 filhos por casal. Então, todo mundo, é difícil a criação, quanto mais filho, mais difícil, enfim. Todos esses motivos levam a um uso. Pra você ter ideia, a indústria química de anticoncepcional é uma das que mais faturam no mundo. Então é difícil um médico ir contra toda essa corrente negativa, vamos dizer assim, que fala a favor do uso do anticoncepcional. Mas, se você já teve... A primeira coisa que um médico faz para uma mulher, que eu já fiz, que quando chega com a trombose, a primeira pergunta: a senhora usa anticoncepcional? Suspenda. É a primeira pergunta que, quando você pega um caso de TVP, que a gente faz. Levou alguma pancada, usa anticoncepcional, fuma. Isso é básico, todo médico faz esse tipo de pergunta. Então, a pergunta que você fez, você pode ter de novo? Se você não usa mais o anticoncepcional, você diminuiu o risco. Mas como é um evento, a gente não pode prever. Nós temos como prevenir, mas não pode afirmar que não pode voltar a acontecer. Muito bem. Doutora Eloádia, eu tenho mais uma questão aqui, olha só. Sou de Estreito, no Maranhão, tenho 2 filhas de 19 e 21 anos, ambas com TVP. O trombo se desfaz após o uso do anticoncepcional? Ou melhor, desculpe, de anticoagulante? Anticoagulante. Quais os riscos? Quando você está com evento, com episódio da TVP, a ação médica é a internação e a imediata colocação via venosa, o início da medicação para que esse trombo ele não saia. É difícil a medicação dissolver o trombo, mas ele faz com que o sangue não coagule com tanta facilidade para evitar, principalmente, a complicação mais grave que eu gostaria de falar, aproveitando o gancho, que é a embolia pulmonar. O que é embolia? Vocês imaginem que o trombo é um coágulo de sangue. E ali podem se soltar pequenos coágulos, vai se derretendo, saindo os pedacinhos. Vai para a circulação, chega no pulmão e entope os alvéolos, entope os vasinhos do pulmão. E dá a chamada embolia, que dependendo da quantidade de êmbolos, de entupimento que você tem no pulmão, pode ser fatal, como foi o caso que eu citei dessa atleta de um voo longo que desceu do aeroporto e teve uma embolia maciça, fulminante. Então, respondendo à sua pergunta, imediatamente ao chegar um caso de trombose, você coloca a pessoa em repouso, membro elevado e já começa com o anticoagulante. E a orientação depois da alta é evitar, se for obesidade, diminuir o peso, sair do cigarro, sair do uso do anticoncepcional e usar meia elástica. São as orientações. Além de caminhar e não tomar umas coisas gostosas que tem aí, pretinhas, que também são bastante ácidas, que provocam microlesões nos nossos vasos. O doutor Leodi está falando especialmente dos refrigerantes, especialmente aqueles pretinhos que são os mais perigosos. Esse entupiu o meu coração, foi pior. Eu entrei numa cirurgia doutor Leodi, pesada. eu não sei se o senhor já respondeu, mas eu quero enfatizar. Como prevenir a trombose em tempos de vida sedentária? Nós estamos chegando no finalzinho. É uma pergunta extremamente importante, porque, como eu disse, o sedentarismo ele é fundamental, é importante fator de inflamação, de diminuição do fluxo de sangue. Então, nessa nossa vida sedentária, do dia a dia, do trabalho, você deve se esforçar ao máximo para, a cada 2 horas, pelo menos ir no banheiro, pelo menos levantar, pelo menos esticar uma perna, pelo menos fazer uma massagem, não é? Como a mesma terapia que se usa para o digitador. O digitador, por lei, o caixa de banco, por lei, ele já tem 15 minutos de repouso a cada 1 ou 2 horas de trabalho. Então, faça isso. Evite o cigarro, diminua o peso. Se teve episódio de trombose, use a meia elástica. Se você tem mais de 40, 50 anos, vai no seu cardiologista, conversa, ele vai te orientar para você tomar
medicações que afinam o sangue, como diz os antigos, e você evita um mal maior. Doutor Eloadi, eu ouvi numa grande emissora brasileira de rádio nesses dias atrás, um especialista falando sobre a pílula do dia seguinte. Eu me lembrei disso agora porque a gente ouviu bastante casos aqui do anticoncepcional. E ele dizia que a pílula do dia seguinte não deveria jamais ser usada por uma mulher, porque se o anticoncepcional é uma bomba, a pílula é uma super bomba. E ele dizia justamente o seguinte... bomba de nêutrons. Ele dizia o seguinte, se a mulher precisou usar alguma vez, porque ele não tinha ligação religiosa, precisou usar uma vez, ele diga, nunca mais use de novo. E quem puder evitar usar ao menos uma vez, evite usar, porque a pílula do dia seguinte é uma super bomba que acaba com o organismo da mulher. Claro. Então fica só esse importante alerta. Quero agradecê-lo pela participação. Eu que agradeço a Deus a oportunidade de estar entrando, agradecendo a paciência, né, até essa hora, de tantas pessoas. Quero mandar um abraço para minha esposa, um abraço para os amigos, lá de Natal, viu? Rio Grande do Norte, meus colegas, muitos colegas disseram que estavam ligadinhos. Que bom. Na última vez que o doutor Eloadi esteve aqui, ele levou para casa mais de 200 e-mails para responder, e respondeu a todos. Então, saiba que o seu também será respondido por ele. Gente, olha, eu queria terminar o programa de hoje agradecendo a tanta gente que sempre nos acompanha nas noites de quarta-feira. A partir da semana que vem, segunda-feira, será o novo dia do nosso programa Além da Notícia, às 11 da noite. Portanto, segunda-feira que vem estarei de novo aqui com você, ao vivo, e o nosso tema será Reforma Política, os modelos de reforma política que estão sendo apresentados no Congresso Nacional. Teremos um convidado muito especial. Acompanhe na próxima semana. Por hoje a gente agradece, muito obrigado, fique com Deus, boa noite, bom sono e até segunda em novo dia e horário do nosso programa.